Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Transform-te Cast, um podcast da Faculdade TH. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre liderança e comunicação. O líder deve ser mais oratória ou escutatória? Para isso, nós trouxemos 3 convidados muito importantes para a faculdade, para todo o contexto que a gente vai discutir hoje, que é a Vanessa, o Laércio e o Marcelinho. Roda a vinheta! Uhul! Estamos aqui com os nossos convidados, a Vanessa, o Laércio e o Marcelinho, e eles vão se apresentar agora para vocês. Vanessa. Olá, pessoal, sou Vanessa Amaral, também sou docente aqui do ITH Pós-Graduação, sou mentora de líderes e empreendedores e também trabalho com desenvolvimento humano e desenvolvo pessoas com a sua comunicação e o seu potencial para realmente se destacar em qualquer área de atuação. Vanessa, muito bom estar com a Vanessa, com o Marcelinho, com a Carol, todo o time da Faculdade TH. Muito prazer, eu sou Laércio Neves, sou enfermeiro, especialista em gestão, professor nos cursos de graduação em medicina e enfermagem, professor aqui também na Faculdade TH. É um prazer estar com vocês. E eu sou o Marcelinho, que também estou muito feliz de estar com esse time, começando a fazer parte dessa família ITH, sou administrador, especialista em coaching e também graduando em psicologia. Dizem que não dão asa para cobra, mas olha só, a cobra está pegando asa. E estou aqui para trabalhar exatamente essas questões de comunicação, de liderança e poder dividir com os colegas todo o nosso conhecimento e nossa trajetória. Que legal. É isso, bem-vindos. Obrigada. Pessoal, o tema de hoje será liderança e comunicação. O líder deve ser mais oratória ou escutatória? Para isso, eu quero ouvir de cada um de vocês, a percepção de vocês em relação a esse tema, e a gente discute um pouco mais sobre atualidades, enfim, como a gente consegue aplicar. E você quer começar, Vanessa? Pode ser, eu vou ficar muito feliz em começar. Então, como eles disseram, a gente já é parceiro de longa data e agora a gente está junto aqui para esse bate-papo incrível sobre comunicação. Eu acredito que todo líder, quando a gente fala de líder, nós não estamos falando de cargo, mas de comportamento. E se a gente realmente quer se destacar como profissional, ser líder dentro do mercado de trabalho, nós precisamos entender que a gente precisa escutar. Quem nunca ouviu aquela frase? Primeiro eu ouço o cliente para saber o que eu preciso melhorar no meu negócio, na minha área de atuação. Então, escutar faz parte da comunicação. Eu só consigo me comunicar, eu não só falar, gente. É muito diferente falar de comunicar-se. E eu só consigo realmente me comunicar com as pessoas a partir do momento que eu escuto. Então, eu sei aquilo que eu preciso melhorar, eu sei como falar com cada pessoa de acordo com o perfil daquela pessoa. E aí sim, eu deixo de falar e começo a comunicar com a pessoa. Então é assim que eu desperto meu potencial, é assim que eu levo aquilo, meu conhecimento para as pessoas. É muito comum, principalmente na área da saúde, a gente vê tantas pessoas com potencial incrível, né, Laércio, né, Marcelinho? A gente vê pessoas com potencial enorme de crescimento, mas não conseguem comunicar o seu conhecimento, é travado, tem algo ali que não consegue levar aquele conhecimento para outras pessoas. Por quê? Porque às vezes não sabe ouvir realmente aquilo que é importante para outras pessoas, aquilo que realmente desperta outras pessoas. Sabe que eu gosto bastante de analogias. Se nós fizermos uma analogia, quando você pega, por exemplo, um liquidificador e você quer fazer um suco, de beterraba com cenoura. A beterraba, quando você coloca, vai sair ali um suco de beterraba, né? Se você colocar laranja, vai sair um suco de laranja, e assim sucessivamente. A escutatória é uma característica de algumas pessoas, a oratória é uma característica de outras pessoas. É importante você desenvolver, claro, a escutatória, a oratória, mas também não esquecer a sua característica. Qual é a sua característica como profissional? De repente você é um profissional, as pessoas acham que os grandes líderes são os falantes, os articuladores, os gesticuladores, né? E muitas vezes dentro de uma organização, aquele que tem a capacidade de ouvir e uma escuta um pouco mais qualificada, uma escuta ampliada, faz toda a diferença. Não só o aspecto da fala, e sim o aspecto da escuta também, né? Muito importante tudo isso e a gente trazer essa percepção da liderança, da oratória e da escutatória. Porque realmente, como os colegas falaram, essa questão de liderança tem muito do perfil, tem muito da aptidão, tem muito das características pessoais de cada indivíduo, mas elas estão todas interligadas. E o grande detalhe também é a gente perceber que o que é realmente a oratória? O que é realmente a escutatória?
Se eu não consigo ouvir, não consigo falar. Mas e eu estou me ouvindo? Eu estou conseguindo comunicar comigo mesmo? E o líder precisa ter isso muito bem afiado, porque se ele não se comunica com ele mesmo, se ele não se comunica com as suas dores, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com as suas capacidades, com as suas vitórias, com os seus sucessos, será que ele consegue se comunicar também assim com os seus liderados? Porque esse processo é um processo muito mais amplo, é muito mais grandioso. E como Vanessa falou, como o Larissa também falou, não é simplesmente abrir a boca e sair falando. É, respeitando a sua essência, poder entender que o papel do líder é crucial. Mas a liderança, ela não parte do externo, a liderança parte do interno. Eu preciso ser líder de mim mesmo, para que eu possa ser líder dos outros. É autoliderança. E aí esse processo começa. Então, para que eu escute o outro, eu tenho que começar a escutar a mim mesmo. Para eu começar a falar comigo mesmo e também conversar com os outros. Eu pergunto às vezes para as pessoas, você conversa com você mesmo? Qual é o tipo e o teor da conversa que você tem consigo mesmo? E aí a pessoa às vezes vai dizer, eu converso me cobrando, dizendo, olha, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Mas espera, isso não é conversa. A conversa é entender o que eu poderia ter feito de melhor, mas olha o que eu fiz de bom. E quando ele faz com ele faz com o outro. E esse é o processo. Então, é lindo. E trazer esse tema, acho que o TH está de parabéns em trazer esse tema para a discussão, porque junta todo o processo. E a liderança não quer dizer somente no ambiente corporativo. Você é líder na sua família, você é líder na sua comunidade, na sua igreja, no meio dos seus amigos, aquele amigo que agita, aquele amigo que impulsiona, aquele amigo que escuta. Liderança é comportamento, né, Marcelina? Não tem processo. como dizer que tem a ver com cargo. E eu acho que vai dar muito bom essa informação daqui hoje. Carol, você sabe uma coisa interessante? Que nós temos 2 grandes mentores de pessoas, de equipes, e provavelmente você que está nos acompanhando já tenha tido essa dificuldade. Quantos mentoreados já procuraram vocês e falaram assim, mas é porque eu vejo fulana, ela tem uma escuta e eu queria ser assim. Tem facilidade de comunicar-se, né? Escutar. Agora, eu fui num curso, nossa, como fulana fala tão bem, eu queria... Então, ele sempre quer o outro. Né? Ele não consegue se contentar, ou às vezes, é aquilo que você falou, ele não consegue nem sequer ouvir dele, o autoconhecimento, e aí ele quer fazer o outro, né? Sem ter feito, de repente, dentro dele. Isso é um desafio muito grande. Eu acredito muito que qualquer processo que a gente precisa desenvolver na nossa vida, ele começa pelo autoconhecimento. A palavrinha, ela é muito comum na internet, mas a gente precisa entender o que é autoconhecimento. É esse processo de me conhecer, de refletir sobre onde eu preciso melhorar. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu fiz uma ferramenta de autodesenvolvimento, onde eu precisava pedir 5 pessoas, que eram chaves na minha vida, pessoas que me inspiravam, que eu confiava, que essas pessoas apontassem para mim 5 pontos de melhoria e 5 pontos fortes. 5 pessoas colocaram que o meu ponto forte era a minha comunicação e 5 pessoas colocaram que o meu ponto de melhoria era a minha comunicação. Isso foi muito bom pra mim lá atrás, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fazer amizade, de conversar, mas eu não entendia que isso não era comunicação. Eu gostava de falar muito, eu não escutava. Então, isso é muito importante. Quando eu parei e refleti, peraí, isso é o meu ponto forte, é isso que está me destacando profissionalmente como pessoa, que está me fazendo crescer. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas apontaram que eu tinha algo ali para melhorar. Qual o ponto da minha comunicação eu preciso melhorar? A minha escuta. Eu preciso ouvir mais as pessoas. E quando eu entendi isso, quando eu me abri para essa reflexão, eu me tornei uma grande comunicadora. Então, se hoje eu levo o meu conhecimento, eu ajudo pessoas a realmente levar o seu conhecimento para outras pessoas, é porque eu fiz essa reflexão de autodesenvolvimento, de autoliderança. E isso é fantástico, porque a gente vai pensar sobre isso, vamos entender o profundo de tudo isso. 2 coisas. A primeira, a sua maior fraqueza pode ser a sua maior fortaleza. Se ela não dosada. Então você precisa direcionar aquele teu dom e aquele teu talento. Essa é a primeira coisa. E em segundo ponto, a questão de comunicação, de oratória, pense bem isso, você que está assistindo, participando conosco.
Nem sempre aquele que fala, aquele que está explanando, trazendo, é um comunicador. Exatamente. O comunicador, às vezes, ele se comunica através de um olhar. Verdade. 2, 3 palavras. Sabe aquela pessoa que você conhece, que a pessoa tá quietinha, caladinha no canto dela e de repente ela Mas abre a quando boca. ela fala, Ela é certeira. certeira. Isso é comunicação. Exatamente. Comunicação é um processo que emissor, receptor, canal, mensagem, ruído. Quanto menos ruído, quanto mais sai a mensagem certa, chega no receptor da forma certa, pelo canal, isso é comunicação. mais sucesso. Então, comunicação, ela é um processo. Sim. E aí, o que a Vanessa trouxe, muito importante, e eu fiz isso com uma mentorada minha, justamente isso. Ah, meu Deus, como faço? Quando você aponta os pontos positivos e os pontos de melhoria, a pessoa começa a entender isso. E outra coisa muito forte que você trouxe, e que muitas vezes é o erro de quem, às vezes, quer se lançar no mundo da comunicação, ou da liderança, ou de estar à frente num palco, ou com uma plateia. É eu olhar para Laércio e pensar, nossa, ele comunica de um jeito. Olhar para a Vanessa e admirar a Vanessa e dizer, meu Deus, eu quero comunicar com essa mulher. Olhar para a Carol e dizer, meu Deus, ela é perfeita, eu quero ser assim. Nós somos individuais. Cada um tem uma essência, né, Marcelinho? Sim, então assim, Essência. a comparação, ela muitas vezes destrói o comunicador, o líder que está dentro de você. Então, não se compare. Poda, né? Olha e modela. Modelar é olhar e dizer, Importante. gostei disso, gostei disso. Mas trazer ao meu contexto. Porque a autenticidade é o grande fator do líder e daquele que comunica. Então, isso é muito importante. E uma coisa, complementando o que o Marcelinho falou, é muito comum dentro das empresas, quando eu estou em uma consultoria, quando eu estou mentorando também, a gente percebe muito que as lideranças hoje têm muita reclamação. Eu falo e as pessoas não me ouvem. Eu já fiz essa orientação inúmeras Aí eu vezes. prefiro ir lá e fazer. Eu prefiro ir lá e fazer porque eu tô falando, já fiz reunião, E mas nada Vanessa, adiantou. não muda. Eu trabalho com processos e a gente percebe muito que as pessoas têm essa dificuldade. E essa dificuldade é justamente essa, é de não ouvir os seus liderados, é de não ouvir os seus pares, não ouvir a direção, não entender realmente como você vai usar as técnicas de comunicação, e a escuta ativa ela é uma das técnicas, para que a gente possa, né, desenvolver isso. Como o Marcelinho falou, não é o que sai da minha boca. O que sai da minha boca é um percentual mínimo do que eu vou... 7%. 7%. É o que chega. Todo o restante é a minha comunicação não verbal. É a minha movimentação corporal, é o meu corte de cabelo, é a minha roupa, é o meu posicionamento como líder. Tem pessoas que você vê lideram uma equipe, por exemplo, e ela, infelizmente, ela não tem um posicionamento de líder, de gestor. Ela quer ter mas é porque assim, eu sou humilde. A pessoa ainda não entendeu a definição de humildade. A definição de humildade não é você se sentir menor que o outro. É pelo contrário, você fazer o outro se sentir maior assim como você está crescendo. Você querer que a pessoa cresça junto com você. E a gente precisa aprender a comunicar isso. E os líderes hoje não sabem fazer essa comunicação. Infelizmente, não é verdade, Lars? E olha que legal, né? Vocês falando aqui, Carol, já vou passar para você. A minha mãe, quando eu era adolescente, eu acho que a minha mãe já teve... Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Eu acho que a minha mãe teve... Acho que ela pegou alguma coisa de vocês. Porque eu falava assim, mãe, vou jogar bola na rua. Aí ela, vai. Só que eu não ia. Ou seja, ela falava, vai. A comunicação não verbal. Aí eu chegava no portão e falava para meus amigos, não vou não, mas minha mãe falou para eu ir, né? É aquilo, ou seja, nem tudo que sai, porque saiu, ela falou vai, aí eles falavam assim, mas ela falou para você ir, mas eu entendo o vai, né? Eu estou observando o comportamento, tipo assim, vai. Você está observando Sim. a comunicação Não não é? verbal, não o que está saindo é? da boca. Então Mas- existe. Nesse contexto, de tudo que vocês falaram aqui pra mim, eu tenho uma palavra em mente, que é a conexão que a gente gera entre quem fala e quem escuta. Você entendeu a sua mãe, porque você tem uma conexão com ela. Você entende, às vezes, o que o seu líder quer dizer, porque você tem uma conexão ali com ele. Se vocês não tiverem conexão, é isso. Perfeito. Eu falo, ele não vai entender e a gente não vai chegar em Acabou, lugar nenhum. perfeito, Carol. Então, é conexão. Além dessa questão da conexão, dá pra gente aprofundar mais ainda. Perfeito. Se não tiver conexão, não tem comunicação. Nós falamos muito isso nos Sim. treinamentos de oratória que a gente dá junto, Com eu e a Vanessa. certeza. Então, a comunicação, ela tem que ter a conexão. Se não tiver, não vai. Detalhe.
Mas e qual é a forma? Será que eu tenho que comunicar de uma única forma? E esse é o erro dos líderes. Sim. A comunicação, anota isso na tua cabeça que você está aí. Bota isso aqui muito forte. Quando eu encontrei essa informação ao longo dessa jornada, isso me impactou muito. 90% da responsabilidade da comunicação é de quem emite. Não quer dizer, eu falei e ele não entendeu. A responsabilidade é tua. Você não usou a ferramenta certa, o jeito certo para transmitir a tua mensagem. Então a responsabilidade é tua. Então isso é muito forte, é muito impactante. Então quando eu vou abrir a minha boca, eu tenho que conhecer os perfis, saber se a pessoa é auditiva, se ela é visual, se ela é sinestésica, se ela é relacional, o que ela é, para ela poder compreender a informação. Isso é muito forte. Mas se não tiver conexão, não vai. E uma das coisas para poder juntar com isso é a formação dos líderes. Gente, como é que geralmente as pessoas viram líder? Tempo de trabalho. A gente conversou sobre É o mais isso. legal com os pacientes, então vamos promover ele a coordenador. Ele vende bastante. Todo mundo gosta dele. Ele é muito legal. Ele vende bastante, vamos botar ele de diretor comercial. Acabou o processo. Então, assim, liderança é algo desenvolvido. E aí as pessoas têm as barreiras, né? John Maxwell, ele fala uma questão da liderança muito forte, né? Porque quando você às vezes assume a liderança, as pessoas respeitam você pelo cargo, pela posição. Só que quando você vai se conectando, você vai comunicando, você vai trazendo eles para perto, eles vão começando a chegar no último estágio, que é o estágio do respeito. Aí sim você é o líder. Mas às vezes é processo. Então, eu assumi um cargo agora de liderança, o que eu tenho que fazer para trazer a equipe, conectar comigo? E aí a minha escuta, a minha fala, tudo isso vai ser direcionado. Existem vários pontos, né, Marcelinho, que faz com que essa conexão aconteça. A gente que é treinador, palestrante, que a gente é muito comum, a gente chega num público que é um público que não é comum. Por exemplo, eu sou mulher, vou dar treinamento para um público 100% masculino. É desafiador. Sim. E aí eu preciso usar técnicas de conexão, porque a comunicação ela traz isso, você precisa aprender técnicas. A conexão é o ponto inicial para qualquer palestrante, líder, qualquer pessoa que vai falar para mais de uma pessoa. Sim. Até com uma pessoa, né? Preciso me conectar. Mas quando é mais de uma, muitas pessoas, por exemplo, a gente está aqui falando da câmera, tem milhares de pessoas nos assistindo. Como que nós vamos nos conectar com essa pessoa? Usando técnicas, a gente está aqui usando técnica o tempo todo. O tempo todo. Cada movimentação corporal, a cor da nossa roupa, a forma que a gente senta. Antes da gente sentar aqui para falar com vocês, ó, isso aqui é todo um esquema, né? Tem isso é uma máfia. Isso é uma máfia. Tem coisas por trás. Isso quer dizer o quê? A gente precisa realmente se preparar para nos conectar com o nosso público. Por exemplo, vocês vão ter o ITH Day. No final de semana, nós vamos ter o nosso treinamento de oratória. O nosso público, antes de começar, eu e o Marcelinho, a gente senta. E como assim, o público é aqui de Goiânia, são pessoas normalmente estão conectadas comigo, eu sento e a gente conversa. Vanessa, essa pessoa, como que ela é? Porque nosso público é VIP, é pequeno, é um treinamento pequeno para poucas pessoas. E é mais fácil a gente estudar essa conexão. Quando é um público de 100 pessoas, THD vai ser um público grande. Como que eu vou fazer? São técnicas que a gente precisa pensar. É um público da área da saúde, é um público mais focado na estética, é um público de qual nível. Então, eu preciso conhecer primeiro o meu público para que eu possa usar as técnicas corretas de oratória. Para que eu possa persuasão. Exatamente. Preciso me conectar com as pessoas. Exatamente. A conexão é isso. Não tem como você convencer alguém de algo se você não se conecta com ela. Por que a internet hoje, a pessoa chega lá e ela fala assim, ó, a partir de agora está aberta as inscrições, você vai clicar aqui, daqui a pouco a pessoa vendeu, sei lá, milhares de inscrições para um curso. Foi porque ela colocou a ponta aqui agora? Não, porque ela vem há anos se conectando com aquele público. Sim. Aquele público, ele tá louco, ele tá tão conectado, que ele tá louco que lance algo para aquela pessoa comprar algo. Por exemplo, tem pessoas que se conectam com a Ersa, outras conectam com a Vanessa, outras com o Marcelinho, outras com a Carol. Talvez nós vendemos o mesmo conteúdo. A mesma coisa. A mesma coisa. Mas são as formas. Mas é a conexão que faz o seu público se aproximar de você, assim como os alunos do ITH. Eles precisam se conectar com essa instituição. Muitas pessoas já me falam, nossa, eu gosto muito do ITH, porque lá é a área da saúde, mas eles focam na questão do empreendedorismo, eles desenvolvem a comunicação, eles buscam outros profissionais. Por exemplo, Marcelinho não é da área da saúde.
E ele está aqui trazendo o conhecimento dele. Então, as pessoas se conectam com esses detalhes. E é a conexão que vai fazer com que você chegue no público que você quer chegar. Seja uma pessoa, 2, 100, 2.000 pessoas, na verdade. E é isso que a Vanessa falou, né? Você pode falar do mesmo tema que eu falo do mesmo tema que ela. Nós fizemos já 2 imersões falando Sim. do mesmo tema. Sim. E as pessoas se conectam. Elas podem, de repente, me seguir, mas comprar um treinamento dela, ou seguir ela, comprar um treinamento meu, porque a gente faz isso dia a dia. Perfeito. Por exemplo, você compra uma televisão da Samsung, mas você não compra um celular da Samsung. Sim. Né? Você compra um aparelho de uma... Né? Mas por que você não comprou tudo da Samsung? Ah, é porque eu gosto do celular, tá? Então, de repente, eu gosto da forma com que o Marcelinho fala de tal elemento, mas eu gosto da forma com que o Laércio fala de tal elemento. Sim. E isso não desmerece o Marcelinho e não enaltece o Laércio, né? Exatamente. Então, comunicação tem tudo isso. E uma característica muito legal é que nós estamos aqui falando. Se nós colocássemos a mão no bolso, os 4, e fôssemos falar, ou se 3 colocassem a mão no bolso, aquele que fala naturalmente, que está gesticulando, provavelmente quando aquele que está com a mão no bolso fosse falar, na hora quem está nos acompanhando ia falar assim, nossa, mas ele está com preguiça, né? Nossa, mas ele não está conseguindo passar o que ele quer passar, né? Exato. Por quê? Porque envolve o corpo, né? O corpo Envolve. fala, É a né? comunicação Isso. não verbal. Não é? Exato. Não é assim? Quando você falava agora há pouco sobre persuasão, eu gosto muito de trazer isso. Dentro de uma oratória clássica, aproveitando o exemplo que você trouxe agora, a gente não tem alguns movimentos ou algumas coisas que a gente possa fazer na comunicação. Só que se a tua comunicação, dentro da linguagem contemporânea, estiver completamente relacionada com o gesto que você está fazendo, você pode fazer qualquer coisa. Então, isso é o contexto maior da persuasão. A mesma coisa dentro de um processo de liderança. Eu gosto de trazer isso para a gente pegar mais ainda o nosso tema. Na verdade, a persuasão, ela é o resultado de todo o processo da utilização das técnicas. Porque na comunicação, tudo é técnica. Sim. Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro curso de oratória, e por que surgiu? Uma curiosidade, case meu. 1980, né? Bom, Não, foi quando ele era adolescente. Não, quando eu comecei a usar o microfone em 76. Então, vamos lá. Por que eu fiz o curso de oratória? Olha só que legal. A pessoa disse assim pra mim, Marcelinho, você dá um curso pra gente, e a Vanessa presenciou isso, de 10, 12, 14 horas. E a gente fica ligado no teu conhecimento, no teu conteúdo. Por que você não ensina o que você faz? E a gente montou o curso de oratória. E a gente vem trabalhando isso há anos. Mas o que tem a ver isso com a liderança? Ora, você é líder? Quais são as coisas que você faz que vai trazer o público e vai fazer o público fazer aquilo que você precisa que eles façam? Isso é linguagem, Autoridade. isso é linguagem A persuasão, persuasiva. Isso é técnica. Então, assim, eu não sei, eu não nasci líder, como é que eu vou ser líder? Desenvolve. Vamos buscar o Ninguém nasce conhecimento. líder, né? Vamos desenvolver. Então, é possível. E aí as pessoas às vezes se preocupam. E agora, virei líder, como é que eu faço? Vamos ver qual é a falta. Vamos ver qual é o teu perfil. Desenvolve. O que você precisa? Meu filho virou líder há poucos dias na empresa onde ele trabalha. Ele é engenheiro e ele, embora eu não pareça, mas eu tenho um filho já formado, 2 filhos formados, na Por verdade. isso que eu sou o mais novo. Sim, Então, sim, assim, sim. E ele virou líder e ele disse, pai, e agora o que eu faço? Vamos ver o seu perfil, fiz uma ferramenta de perfil com ele. Isso é importante, isso é importante. Onde é que você vai buscar o desenvolvimento? Porque por mais que eu soubesse, eu entregar de graça para ele, não é a mesma coisa do que ele buscar. Não tem valor, Ele se né? perceber também, Exato. ele perceber quais são os pontos. Então você está se tornando líder e agora você tem uma equipe, aonde você vai buscar teu conhecimento? Eu não sei, mas acho que ITH é um bom caminho. Fica a dica, né? Fica a dica, fica a Vários dica. cursos, Vários vários cursos. Profissionais, assim, que possam te ajudar. Te dar uma assim, direção. Fica Carol, acho no que seria link. legal você, de repente, falar novamente qual foi o início da nossa conversa, o tema principal que você trouxe para nós. Sim, nosso tema principal foi liderança e comunicação. O líder deve ser mais oratória ou escutatória? Tá vendo? Então, para você ver que nós estamos aqui falando, e nós não estamos falando que tem que ser mais oratória ou mais escutatória. É um conjunto. Não é? É um conjunto. Você tem que ter aquele alívio. Nossa, que legal, né? Porque muitas vezes vai depender de onde você está indo, se lá
eles vão ter uma posição, porque, claro, eu falei isso, nós gravamos um podcast há pouco tempo, inclusive aqui para a Faculdade de TH, cada panela tem o quê? A sua Só tampa. A sua tampa. Então pode ser que em um lugar ele queira uma pessoa mais oratória. Em outro lugar precisa de uma pessoa naquela posição mais escutatória. Então eu estou administrando entrando numa empresa que está fazendo uma fusão e a equipe está toda desmotivada. Eu não preciso de alguém que chegue lá de repente e fale mais. Preciso de repente de alguém que acolha. E isso às vezes na mesma empresa é um momento. Sim, Não é? exato. Um grande detalhe é assim, as pessoas querem uma fórmula. Sim. E não- Qual é a fórmula para eu ser um líder, eu falar mais, eu ouvir mais, ou eu... Não existe fórmula, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um jeito, ou até mesmo dentro do próprio contexto onde estão inseridas, aquele momento não é o momento mais adequado para isso. E o quanto realmente eu vou ter que desenvolver. Então não existe segredo, não existe fórmula, existe prática e desenvolvimento e o auxílio. Isso é importante. Agora eu vou ter que arrumar aqui um negócio que eu não sei. E assim, é importante entender que todo líder, ele precisa ter atitude de se desenvolver. Não tem como, muitas pessoas, é muito comum, a gente percebe muito isso em consultoria. As pessoas chegam e falam assim, nossa, eu queria tanto melhorar minha comunicação, eu queria tanto ser um líder melhor, né, ter mais engajamento do meu time, e fica esperando a empresa trazer o desenvolvimento. E esquece que a atitude ela é da pessoa. Porque o nosso conhecimento é o seguinte, cada um de nós viemos de um lugar diferente. E de onde a gente veio, se a gente está aqui hoje levando conhecimento para as pessoas, é porque nós tivemos atitude de se desenvolver, autodesenvolver. Então, a comunicação escutatória, oratória, todas as habilidades e competências que eu preciso ter como líder, eu preciso buscar esse desenvolvimento. Isso é prática. Por exemplo, nós quatro estamos aqui agora, nós estamos treinando a nossa comunicação. Exato. Eu estou observando o Marcelinho, o Laércio, a Carol, eles estão me observando e assim a gente vai aprendendo o que fazer e o que não fazer. Lembrando que essência cada um tem uma. Eu jamais vou ser igual a Laércio, ele jamais vai ser igual a Vanessa. Então, assim, a gente precisa entender isso, porque tem pessoas, assim, vou até dar uma dica aqui. Um exemplo. É uma dica mesmo, anota aí. Tem pessoas que é o seguinte, fala super bem, tá aqui com você, 2 pessoas. Chegou 3, 4, 5, ela já trava. Travou. Chegou na frente da câmera, Acabou. travou. A gente já falando aqui, por exemplo, para líderes lá da equipe. Chegou lá, peraí, eu tenho que fazer uma reunião com a minha equipe. Então, pessoal, a gente precisa melhorar isso. Olha aqui, cadê a conexão olho no olho? Cadê a movimentação corporal? Cadê as técnicas de comunicação que eu tenho que desenvolver? Aí uma dica para quem trava com muita gente. É uma dica mesmo, gente, anota isso daí. Quando você for falar com seu time, tem vergonha. Use a pessoa que você tem mais conexão como um ponto de apoio, mas não fique só nela, só use como um ponto de apoio. Nas gravações eu aprendi muito isso. Quando você tá nervoso para gravar, você sempre fala o nome de alguém que você conversa e bate um papo. Por exemplo, a Laércio e o Marcelinho são pessoas que eu converso. Então eu vou começar a falar sobre comunicação. Laércio, então, comunicação para mim, Laércio, é isso. Ó, eu falei o nome do Laércio, eu vou lá e só corto o nome do Laércio. Porque é muito fácil eu me comunicar com o Laércio. Né? Ficou busca super natural. você. Agora as pessoas chegam na câmera, por que elas travam? Porque elas falam sozinhas. Então, hoje eu vim aqui falar sobre tal assunto. Vira um robô. Não é a mesma E quando pessoa. não finalizam com né. Né. Então, Exato. Então. Pô, gaúcho tem muito nossa, isso. Goiânia é uai. Nossa. Tem alguns lugares que eu... Minas Gerais. Isso é de Minas? Minas Gerais. Isso. Minas. Então, assim, tudo isso é técnica. Sim. A gente está ensinando tudo isso lá no nosso treinamento oratório. Então, a comunicação, ela precisa ser desenvolvida para que a gente possa ter a habilidade de trazer a nossa equipe e ter esse poder de persuasão que a gente tanto quer, de convencimento. Eu falo que todo mundo é vendedor. Todo mundo. A gente se vende o tempo inteiro. Sim. Como profissional, esses dias eu estava em um evento no Sebrae. Fui lá representando uma das minhas empresas, eu tenho 3 negócios em áreas diferentes, e eu fui nesse evento do Sebrae.
Chegou o momento, vários empresários de várias áreas. Até ido em algum restaurante que ela é a dona e a gente não soube aproveitar. Eu sabia, gente. Nós não utilizamos a comunicação. Isso, a gente Ele não falou comigo antes, né? Viu? O que acontece? Chegou um momento, no final do evento, era um evento para muitas pessoas, só empresários. Chegou um momento lá que eles falaram assim, pessoal, agora a gente vai dar 5 minutinhos para você vir aqui falar do seu negócio, daquilo que você vende, falar, né, de você. Vocês não estão entendendo. Empresários de grande porte, pessoas que tinham 5 minutos para vender o negócio deles, o trabalho deles ali, o pessoal não conseguia. Sim. Aí tinha gente que falava assim, fala do seu Instagram, fala, você esqueceu de falar seu nome, o nome da empresa. Aí a pessoa, gente, peraí, esqueci. Esqueceu de falar que lá você vende curso também. Eu esqueci de falar que a gente faz isso. O que acontece? As pessoas querem ser líderes, porque quem tem um negócio é líder. Sim. Mas elas esqueceram de desenvolver a maior habilidade necessária para comunicar o conhecimento, o serviço, o produto, ou a gente se vender como profissional mesmo. Às Não vezes, é ser interesseiro, é ser interessante. interessante. É o que você sempre fala. Eu observo muito É. no Lyers nas redes sociais, ele sempre fala essa frase. É ser interessante. E o ser interessante é você usar o pouco tempo que você tem para as pessoas quererem te conhecer. Atração. Se você tem 30 segundos, você tem que atrair as pessoas a perguntar mais sobre você. Gerar curiosidade. Gerar curiosidade. Interesse. E isso é o quê? Persuasão. Uhum. Eu preciso realmente ter esse poder de convencimento e usar isso ao meu favor, mas as pessoas não se desenvolvem para isso. Verdade, é verdade. Mas nesse contexto eu vejo que muitos líderes chegaram ali, estão absorvidos pela demanda, pelo dia a dia, e acabam deixando isso um pouco de lado, mas Sim. na hora que chega nessa oportunidade, É. não conseguem desenvolver além disso. Uma coisa que é extremamente importante, que a gente tem que passar isso para todo mundo, e isso não vai fugir à regra, gente. 3 pessoas aqui que estão sendo conduzidas pela nossa querida Carol, que dão treinamento de liderança. Sim. Os 3 dão treinamento de liderança. Pois bem, é a coisa mais linda. Nossa, os 3 falam muito bem, os 3 se comunicam, conseguem fazer um papo descontraído, que quem está assistindo às vezes pensa, eles combinaram tudo isso. Não, gente, nada combinado. Nada Eu nem combinado. sabia Nem sabia. Então, assim, Nada. Inclusive, levei um bolo ali. Bastidores, isso é vou pros comentar. bastidores. E aí, o que eu quero dizer para você que está aí? A gente está aqui hoje tranquilo falando sobre isso. Mas e quantas vezes a gente errou? Quantas vezes a gente caiu? Quantas vezes a gente não conseguiu? Quantas vezes a gente bateu na trave? Então, assim, as pessoas desanimam, às vezes, na primeira dificuldade, no primeiro tropeço, e daí se acham incapazes. E aí vem aquela percepção lá de trás que eu sou incompetente, que eu não consigo, que eu não posso, que eu sou incapaz. Não, peraí. Esses joelhos aqui estão calejados. Sim. Quantas vezes nós batemos a cara na porta e pensamos, que trabalho horrível que eu fiz. Nossa, como... Então, assim, não desanime. Esse é um processo. A liderança, assim como a comunicação, é algo construído. É algo construído. Você olha aquela velha frase, vê os tragos que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente cai. Então, é uma jornada. Então, assim, cara, teve muita queda. Então, assim, claro, a gente teve mentores, teve pessoas que nos ajudaram, que a gente se espelhou, mas se você não fizer essa busca, se você não deixar esses limites para trás e não se encorajar a cada queda, a cada tropeço, você não vai conseguir. Então, às vezes, o líder chega e ele não é bem aceito pela sua equipe. A equipe rejeita. Então, o que você precisa fazer para trazer as pessoas? E para aquilo servir como um impulsionador, um trampolim, um novo degrau para a sua jornada. E quando você vê, você está na frente de outras pessoas. E às vezes as pessoas que estão lá com 5 minutos e não conseguem fazer, é porque ainda, quem sabe, estão valorizando coisas que foi deixada de lado. Então, liderança é uma missão, gente. Liderança é uma jornada, é um processo que precisa ser desenvolvido a cada dia. Você sabe que eu, mais ou menos 23 anos na sala de aula, dando aula para o curso tanto de medicina quanto de enfermagem. Então, acredito que tem aí pelo Brasil Mas você inteiro... tem só 25? Nasci em 2000. Ele começou a dar aula com 2 anos. Prodígio, gente. Ele é prodígio. Ano 2000. E aí você sabe que
toda a faculdade, você teve isso, Carol, Uhum. tem o seminário, Sim. visitar o seminário, né? Sim. Que é O tenebroso, né? Uhum. E aí, professor, mas quem vai apresentar? Eu vou fazer o sorteio. Mas como assim o sorteio? É porque eu não sorteio. Sim. São 2 pessoas que vão ser sorteadas na hora. E isso desde que eu me conheço por gente, acontece dessa forma. Naquela época que vai acontecer isso, o professor Laércio, ele é o mais xingado. Pra que isso? Ele tá achando que ele... Terrorista. Meu nome vai pra coordenação, né? Sim. Mas por quê? E aí depois, quando eu vou para um congresso e vejo ele lá expondo o pôster dele, e dali também saem muitos gestores da educação permanente, entre outros. Provavelmente você que está aqui acompanhando foi aluno do Marcelinho, foi meu aluno, foi aluno da Vanessa, enfim. E aí eu recebo aqueles feedbacks. Professor, apresentei um trabalho no Congresso X, que sensacional. Foi assim, foi assado. Só que lá atrás ele não conseguiu enxergar. E aí eu penso da seguinte forma. Seria importante entender, numa analogia assim, um professor, um mentor, ele está dirigindo uma carreta. O mentoreado está dentro de um carro. Pode ver que dificilmente você vê batida de carreta atrás de carro. Porque ele está olhando que o trânsito está freando lá e ele freia atrás. Então, muitas vezes, se algum professor, se algum mentor te direcionou, um coach, mentor, não importa. Seu líder religioso, ele te direcionou, tenha a escutatória, né? Escute, né? Tenha a escutatória, ouça, faça ali a separação do joio e do trigo. Por quê? Porque ele não está falando algo para, nesse momento, te prejudicar. Ele está falando algo que lá na frente ele passou. E tem coisas que dói, né, Laércio? A gente vai ouvir e dói. Como eu falei pra vocês, quando eu ouvi de 5 pessoas que eu me inspirava, que era o meu ponto de melhoria, a minha comunicação, eu falei, como assim? A gente Você se foi sente mãe. injustiçada. Você é mãe. Sou Você mãe. teve o parto. Sim. Não dói? Dói demais. Para nascer uma vida, tem uma dor. Sim. Entende? Não tem jeito. E é assim que a gente cresce. E aí eu gosto muito de pensar naquela outra linha de raciocínio para poder também fechar uma linha de pensamento meu a respeito disso. Tudo é limite ou oportunidade na nossa vida. Vai depender de como você olha. Exatamente. Se de repente alguém olha para você e diz assim, isto aqui é a informação. Você vai olhar para ela como? Como um limite ou como uma oportunidade? Se você achar que é um limite, isso pode te travar. Agora, se você perceber que é uma oportunidade de crescimento, isso pode te alavancar. Então, assim, líderes, entendam tudo na tua vida como uma oportunidade. Exato. Seres humanos, acreditem, tudo que acontece é oportunidade. Sim. Às vezes, aquilo que vem e te choca, aquilo que vem e te bate, é uma forma de você olhar e prestar atenção. Às vezes até a questão da saúde, muito forte, né? Sim. Às vezes a pessoa fica doente, ou sofre um pequeno acidente e precisa ficar recluso. Será que você não precisa parar e pensar em algumas outras coisas? Então, o quanto é importante isso? Nem sempre as alegrias vêm. E quando elas vêm, é uma forma de você escutar a mensagem que tem por trás de tudo. Exatamente. Isso é lindo. E Maravilhoso. assim, tem uma frase que eu gosto muito de dizer: esteja preparado para quando uma oportunidade chegar. Muitas pessoas, elas falam assim, eu vou fazer um curso quando eu virar uma líder, quando eu assumir um cargo de gestão. Sim. Quando eu aposentar. Eu vou fazer, quando eu aposentar. Depois eu vou Peraí. casar. Olha aqui, ó, eu vou esperar o 13º salário. Aí eu vou... Eu vou esperar eu conseguir o meu segundo emprego para eu poder me desenvolver. Você só vai conseguir uma grande oportunidade se você estiver disposto realmente a arriscar. Exato. Eu lembro quantas vezes eu investi 10 mil reais em curso, ganhando 2 mil reais por mês. Exato. Exato. Por quê? Porque eu acreditava que no Exato. futuro eu ia colher isso. Esse E as retorno. pessoas têm muito medo. Sim. Mas tem razão, você ganha tanto hoje. Mas isso é uma construção. Exato. E as pessoas têm medo desse investimento. Então, assim, investir em você o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Investir no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Porque é isso que vai trazer oportunidade. Porque a oportunidade chegou, eu estou pronta. Eu estou preparada. Quantas pessoas chegam em nós, buscando mentoria, e falam assim, eu assumi um grande cargo, eu quero virar um mentor, eu vou fazer a minha primeira palestra, e eu não sei o que fazer. Me ajuda? Eu preciso para ontem. Eu preciso para ontem. Não é? É muito comum isso. Muito. Não vamos longe. Estamos em ano eleitoral.
todo mundo correndo. Eu estou com 3 candidatos a prefeito na minha região lá de Curitiba, na grande Curitiba, desesperados para melhorar a oratória deles agora. Tá? Marcelinho, eu Faça recebi milagre. 3 ligações de pessoas que eu não conheço, me encontraram no Instagram também, que vão se candidatar. Ou seja, E agora? é o seguinte, as eleições é outubro? Outubro. Nós estamos em julho. Julho. Setembro, A agosto pessoa começa- é o agosto. seguinte, É, ela final já de tem em mente, quando a pessoa vai se candidatar, ela já está ali no processo, Sim, pensando nisso. Isso já vem construído há anos. Sim. Ela tem que estar construindo essa oratória, essa comunicação há anos. Para quando chegar a época da eleição, tem 4 anos para você Está construir. preparado. 3 meses, 2 meses antes, eu quero ser o melhor orador. Sim. Não é- Não, e eu Ou quero seja- construir uma carreira e uma história que... Ou seja, É desse se jeito. prepare, esteja pronto, porque a oportunidade vem. E na hora que a oportunidade chegar, tem que pegar. Você já fez a É. matrícula no ITH? Tá na hora. É, nossa hora. Já esteja preparado. Conosco, né? Seja Aprendendo conosco. e se Você nem sabe quem vai desenvolvendo. chegar lá na Verdade. frente, mas esteja preparado, nós estamos aqui para te ajudar. Exatamente. Então, para a gente encerrar, de tudo que a gente conversou agora, eu entendi que a resposta para nossa pergunta é equilíbrio. Você precisa ouvir, você precisa falar, você precisa escutar o outro para você definir o que você vai comunicar com ele também de volta. Então, no final das contas, manter um equilíbrio na sua liderança, com a sua equipe. É isso E aí. é isso. Desenvolver E desenvolver sempre. sempre. É isso. Obrigada, gente. Foi nada, foi um Ficamos prazer. aqui com mais um episódio. Siga a gente nas redes sociais. Vocês querem deixar o arroba de vocês? Vanessa Amaral, ponto oficial. Laércio Neves _. Marcelinho Soares, oficial. E obrigada por vocês estarem aqui com a gente.